agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2, versículo 18. Marcos 2, versículo 18. Quero agradecer aqui ao pastor Davi, a pastora Denise pela confiança. Deus continue abençoando vocês grandemente, viu? Me abençoou grandemente. Ontem eu estava mandando um áudio para o pastor Davi. Pastor, e tal coisa, como é que é? E pastor sempre sorriso. Obrigado, pastor. Deus abençoe pelo seu carinho e pelo seu cuidado, em nome de Jesus. Versículo 18 diz assim: certa vez, quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar como os discípulos de João e os discípulos dos fariseus? Jesus respondeu, versículo 19: por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e a rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro ou velhos odres. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipientes novos. Irmãos, eu queria aqui falar um pouquinho sobre essa parte. Eu sei que o Senhor aqui lhe fala a respeito da nova aliança, da velha aliança, que Jesus é o vinho novo. Mas me chamou muita atenção esse versículo quando eu estava lendo esse final de vinho novo, pelo menos na minha versão, vinho novo precisa de recipientes novos, vinho novo precisa de odres novos. Você já reparou que muitas das vezes, quando nós pedimos um vinho novo ao Senhor, uma unção maior, algo novo da parte do Senhor, primeiro o Senhor ele parece que trabalha mais em nós do que naquilo que nós estamos pedindo. Então, por exemplo, Senhor, eu quero, não sei, uma família. Você percebe que o Senhor trabalha mais em você e na sua mentalidade, e depois Ele te dá uma família. Ou Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero algo que o Senhor possa fazer aqui no mundo físico. Quero uma porta nova de emprego. Você repara que o Senhor Ele vai e te trabalha em você, e depois aquela situação acontece. Hoje, como nós entendemos, eu sei que existe uma explicação para essa passagem, mas o que eu entendo é que esse vinho novo é o Evangelho. E aqueles recipientes de couro, ou de aqueles odres, né, eu vou usar essa frase, aqueles odres velhos, irmãos, são aqueles que estavam ali aprendendo com a lei e ainda no sistema do Antigo Testamento. E quando o vinho novo se deitasse sobre eles não iriam conseguir aguentar e iriam então se romper. Mas o que eu quero dizer aqui é que antes do vinho novo, o Senhor precisa renovar-nos para receber o vinho novo. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos um vinho novo da parte do Senhor, mas nós ainda somos um odre velho. Nós ainda temos a mesma atitude, nós ainda temos os mesmos hábitos, nós não nos comportamos com uma mentalidade nova, nós não nos comportamos para receber o novo que o Senhor tem para nos trazer, ou o novo que nós estamos pedindo a Deus. Às vezes você pode colocar diante de Deus uma unção nova. Senhor, eu quero me mover mais em cura, eu quero me mover mais na Tua presença, eu quero sentir mais o Senhor, eu quero descobrir mais o Senhor. E o Senhor ele vai acabar te levando a uma nova mentalidade, a uma nova atitude. Você vai acabar jejuando mais, você vai acabar orando mais, porque você quer receber do Senhor algo novo.
Você quer receber do Senhor um vinho novo. Para isso, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme. Porque, irmãos, se nós estamos pedindo vinho novo para Deus, não adianta nós sermos os mesmos odres. Por quê? Porque o vinho novo, num odre velho, ele vai arrebentar o odre velho e o vinho novo vai se perder. E a Bíblia vai dizer que se perde tanto o vinho quanto o odre. O Senhor, Ele quer sim trazer coisas novas na sua vida. O Senhor quer sim trazer coisas novas na minha vida. Mas o Senhor não irá fazer isso enquanto não houver uma mudança de mentalidade, enquanto não houver uma mudança de postura, enquanto nós não nos renovarmos para receber o vinho novo do Senhor. Quando nós nos convertemos, eu acho que a gente pode acabar usando essa terminologia. Quando nós nos convertemos, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos renove. Nós tínhamos outra crença, nós tínhamos outras atitudes, nós tínhamos outro estilo de vida. E o que o Espírito Santo foi fazendo? Ele foi nos renovando. E à medida que ele foi nos renovando, à medida que a conversão ela foi passando, fazendo parte das nossas vidas, nós fomos cada vez mais preparados para receber mais do novo do Senhor. Então daqui a pouco você não fala mais como falava, você não se porta mais como portava, porque o Espírito Santo está renovando você. Ele está mudando a sua vida e ele para receber esse vinho novo que é o Espírito Santo. Só que, irmãos, tudo que nós formos fazer, os novos níveis do Senhor para nós, vai requerer nova mentalidade. Muitas das vezes, nós queremos muitas coisas, mas nós não sabemos administrar as coisas que já temos. Então nós estamos pedindo ao Senhor por mais coisas, nós estamos pedindo ao Senhor por vinho novo, por talvez mais responsabilidade, e o Senhor está falando, você ainda é um odre velho, você ainda se comporta da maneira antiga, não tem como você receber esse novo que eu estou para trazer para a sua vida, se você ainda manter os mesmos hábitos. E como que nós nos tornamos então odres novos? Eu preciso agora focar e pensar positivo, eu preciso fazer aí e ficar repetindo alguns mantras? Não, é uma obra que é o Espírito Santo quem faz, nos renovar, e nós permitimos o Espírito Santo nos renovar. Nos renovar é algo que só o Espírito Santo pode fazer, através do seu Espírito, através da palavra, através de jejum, através de oração, através de louvor, através da intimidade com o Senhor. Mas nós precisamos permitir com que o Espírito Santo trabalhe em nós, para que nós venhamos nos tornar odres novos e assim receber o vinho novo do Senhor. O que você tem colocado diante de Deus? Você tem colocado diante de Deus um derramar novo do Espírito dele. Você tem colocado diante do Senhor um desejo de ir mais fundo na presença. Você tem colocado diante do Senhor um desejo de, não sei, às vezes ter uma família. Você tem colocado diante do Senhor o desejo de... Qual o desejo que você tem colocado diante do Senhor? E perceba, talvez essa bênção nova precisa vir acompanhada de uma mentalidade nova, para suportar o peso do vinho novo, suportar a fermentação do vinho novo. Eu estudei um pouquinho sobre isso, e fala que o vinho novo ele acaba se fermentando, e quando ele se fermenta, os gases, eles saem. E o odre velho, ele não vai aguentar aquilo, e ele se arrebenta, porque ele está muito rígido. E nós não conseguiremos alcançar coisas novas do Senhor enquanto formos as mesmas pessoas. Que o Senhor possa entender, que nós possamos entender isso. Eu lembro que eu vou usar o meu exemplo porque eu acho que é mais fácil a compreensão. Eu sempre quis ter um relacionamento, sempre quis ter uma família. E aí, orava ao Senhor e nada. E aí um dia eu estava conversando, e eu estava vendo o pastor Davi pregando, ele fala muito sobre família. Eu estava vendo também, ele até pediu para o pastor Davi também alguns livros, e comecei a entender um pouco mais sobre família. E aí então, veio no meu coração um desejo muito grande de ter uma família. O Senhor começou a mudar a mentalidade de pedir, então, sei lá, uma namorada, e começar a orar por uma família.
Nesse momento, quando o Senhor começa a trabalhar na minha mente para orar sobre uma família, Ele começa a ministrar ao meu coração do que é a família e a importância da família. Pedi alguns livros para o pastor Davi foi me explicando sobre família, sentei também com o pastor Marcelo, antes de conhecer qualquer menina, e estava ali aprendendo então sobre família. E eu percebi o Senhor mudando a minha mentalidade, e eu percebi o Senhor então trabalhando no meu coração sobre aquilo que Ele queria, e logo depois a Beatriz entrou no meu caminho. E o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele primeiro na minha vida, Ele mudou a minha mentalidade para depois entregar uma bênção que eu estava pedindo. E é nisso que nós precisamos. Nós precisamos. Talvez o lugar que o Senhor esteja te levando requer de você novos hábitos, requer de você uma nova mentalidade e requer de você também uma vida de oração mais forte, para poder suportar o peso dessa bênção. Quando a gente vê o Senhor então falando para Pedro para jogar as redes do outro lado, a Bíblia vai dizer que Pedro joga segundo as palavras do Senhor. E a Bíblia diz que quando Pedro pega os peixes, as redes estavam quase se arrebentando. E o barco, por estar quase se arrebentando, também estava quase afundando. E naquele momento, Pedro então ele pede ajuda para aqueles que estavam com os barcos do lado. E pede ajuda para quê? Para que eles pudessem também ajudar a suportar o peso da bênção. Ajudar Pedro a pegar aquela pesca. Talvez Pedro não estava preparado para pegar tantos peixes. Talvez a rede dele não estava preparada para ter tanta bênção do Senhor assim. E assim somos nós. Nós estamos pedindo ao Senhor por bênçãos. Nós estamos pedindo ao Senhor por uma unção nova. Nós estamos pedindo ao Senhor por coisas novas. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos preparando. Nós estamos deixando o Espírito Santo nos preparar para alcançar esse nível novo, para alcançar esse vinho novo que o Senhor tem para nós. Não se engane, você não vai alcançar um nível novo se você manter o mesmo padrão de hoje. Não se deita vinho novo em odres velhos. Aleluia! Nós um dia precisamos nos renovar para alcançar um novo da parte do Senhor. E o Senhor diz, para alcançar o próximo nível, você vai precisar se renovar outra vez. Eu não posso deitar um vinho novo, algo totalmente fresco, se você não mudar as suas atitudes. Se você continuar falando as mesmas coisas, se você não estiver então se preparando, sabe? Fala mais uma vez de mim, porque eu acho mais fácil o entendimento. Esses dias eu estava orando ao Senhor e o Senhor estava falando isso. Essa mensagem eu tenho vivido um pouco na minha vida, irmãos, por isso que eu trouxe ela aqui também hoje. Esses dias eu estava orando ao Senhor por um lugar novo, na vida profissional, né? Um patamar novo na minha vida profissional. E eu percebi o Senhor olhando e falando assim para mim, é como se você ainda não estivesse pronto, é como se você ainda não fosse aguentar essa nova fase. E eu falei, ok, entendo. E o que eu posso fazer? E sabe, irmãos, sendo bem sincero aqui, o Senhor me mostrou que eu preciso cuidar mais da minha saúde. E aí eu comecei a fazer academia. Por quê? Porque eu preciso de novos hábitos para alcançar um novo lugar. Na minha vida, esse novo hábito era cuidar mais da minha saúde, para mentalmente estar preparado, porque o lugar que eu quero ir, ele é um lugar que talvez tenha mais estresse, porque tem mais responsabilidade. E o Senhor precisa me ensinar primeiro a ter novos hábitos para eu poder suportar esse lugar. Então é isso que o Senhor está fazendo conosco, amém? O Senhor está nos levando a novas atitudes, a novos hábitos, para podermos então suportar aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Porque senão o vinho novo, ele vai fazer com que o odre velho venha se arrebentar, e aí se perde tanto o vinho novo quanto o odre. E o Senhor não quer perder nenhum de nós. E se o Senhor tiver que não deitar vinho novo para te manter vivo, Ele não deita vinho novo. E é por isso que muitas das vezes nós estamos nos perguntando, Senhor, eu quero um renovo, eu quero algo novo da tua parte. Deus fala, mas você se mantém o mesmo. Você tem buscado novamente? O que você tem feito? Por exemplo, se é um novo patamar, se é um novo nível, né? O que você está fazendo agora que vai fazer com que eu veja que você está preparado para esse novo nível? Sabe? Você tem estudado? Você tem trabalhado? Você tem cuidado da sua saúde? Porque senão é mais estresse e você vai se arrebentar todo. Não é? Então o Senhor ele vai e nos traz novos hábitos.
E como que o Senhor faz isso? Nós precisamos ter contato com o Espírito Santo, irmãos. Porque o Espírito Santo ele vai nos revelar aquilo que precisa ser feito. Como eu falei, um hábito de academia. Não está na Bíblia, irmãos, e vão e façam academia em meu nome. Não, mas o Senhor estava simplesmente me mostrando, olha, cuide da sua saúde. Através da oração. A oração, irmãos, ela tem o poder de nos revelar o coração de Deus. A Bíblia é a palavra revelada, mas existem muitas coisas que você vai receber através de oração e jejum. A oração, ela vai guiar você. Eu lembro da passagem de Elias, quando ele ora, né, para que a chuva voltasse sobre Israel. E aí ele ora uma vez, vê se tem nuvem, nada. Ele ora 2 vezes, pergunta para o moço dele, vê se tem nuvem, nada. Ele ora 2 vezes, vê se tem nuvem, nada. Na 7ª vez, ele vê, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de João. E a oração faz o espírito dele discernir. É isso. Então ele começa a se dirigir a Acabe. Vai, apronta, ele começa a dar direção para Acabe. Por quê? Porque o espírito dele tinha orado. O espírito dele estava fortalecido. E ele, pela revelação do Senhor, ele entende do Senhor exatamente o que vai acontecer. A oração, ela tem esse poder, irmãos, de nos revelar um pouco mais do coração de Deus em situações específicas. Às vezes no jejum, uma oração, ele consegue abrir os seus olhos, às vezes até mesmo para a palavra. A oração e o jejum, ela tem o poder de abrir os seus olhos para a palavra do Senhor também. Então nós precisamos nos renovar, permitir que o Espírito Santo nos renove através do jejum, da oração. E o Senhor usa também as circunstâncias. Às vezes, irmãos, há circunstâncias que nós passamos que nós falamos, eu preciso mudar. Às vezes é um diagnóstico médico, e fala assim, agora eu preciso realmente tomar conta da minha saúde. E aquela situação vai fazendo você ter novos hábitos. Ou uma situação na sua família, que você fala, eu preciso orar mais pela minha casa. Olha o que está acontecendo aqui dentro. Olha para onde meu filho está indo. Olha para onde o meu coração está indo. Olha para onde a minha esposa, o meu marido está indo. Então nós precisamos orar. Então, o Senhor ele vai usar às vezes algumas situações também, para nós percebermos que nós precisamos ser odres novos. Mas voltando, essa transformação quem faz não somos nós. É o Espírito Santo, através de Jesus, que vai renovando a nossa mente, que vai renovando o nosso entendimento, que vai trazendo para nós, mas nos convencendo daquilo que precisamos melhorar, de um pecado. O Espírito Santo vai nos convencendo, o Espírito Santo vai nos mostrando, e nós vamos permitindo com que o Senhor nos renove. Nós vamos permitindo com que o Senhor venha esticar um pouco mais o nosso corpo. O Senhor vai nos permitindo, e nós vamos permitindo com que o Senhor venha trabalhar em nós, com que Ele venha trabalhar no nosso coração. Para finalizar, uma mensagem bem simples. Como termina esse versículo 22? Vinho novo precisa de recipientes novos. Estamos pedindo algo novo da parte do Senhor, um mover novo da parte do Senhor. Perceba, o Senhor vai trabalhar primeiro em você, para preparar você para receber o vinho novo. Não é que Deus não consegue dar o vinho novo agora. Ele precisa trabalhar em você para que você esteja preparado para receber o vinho novo. É como se nós estivéssemos orando a Deus pedindo um carro, mas nós não temos carteira de motorista. Nós oramos a Deus falando, Senhor, me dá a condição de ter um carro, e Deus fala, mas você não está nem habilitado. E aí Ele fala, vai, se habilita primeiro, conhece as regras de trânsito, e depois eu te dou o carro. Por que adianta eu te dar o carro agora? Você vai pegar, ligar e sair na rua sem estar habilitado. Eu acho que da mesma forma, espiritualmente, o Senhor nos dá a habilitação. Espiritualmente, o Senhor nos habilita. Ele vai trabalhando em nós, Ele vai esticando a gente, Ele vai renovando a gente. E aí sim, quando nós vemos, o Senhor está derramando o vinho novo sobre nós. Aleluia! Nós estamos vivendo o novo do Senhor. Mas para isso, precisa de uma nova mentalidade, de novos hábitos, de uma vida de oração mais forte. Irmãos, eu estou aprendendo isso ainda. Não estou aqui como que já estou pronto, já sei. Não. Eu estou descobrindo também através da oração
e eu queria compartilhar com vocês. Espero que o Senhor possa falar mais no coração de vocês. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Se o Senhor colocou algo no seu coração, comece a orar sobre isso agora. Se o Senhor fez você lembrar de alguma coisa, comece a orar sobre isso agora. Comece a trazer à memória, Espírito Santo, aquilo que nós precisamos nos renovar. Muitas das vezes, Senhor, nós estamos pedindo um vinho novo, mas nós não estamos permitindo, Senhor, nos tornar odres novos. E aí, se nós não nos tornarmos odres novos, com uma nova mentalidade, nos prepararmos para o novo do Senhor, meu Deus, o vinho novo vai se perder e o odre vai se reinventar. O Senhor não deseja isso. O Senhor não irá fazer, Pai, enquanto o Senhor não nos mudar primeiro. Espírito Santo, nós te agradecemos, porque isso fala muito do cuidado do Senhor para conosco. Isso fala muito do cuidado que o Senhor tem com os nossos odres, com as nossas vidas. Senhor, o Senhor não tem mais vontade em nos dar odres novos, vinhos novos, do que nos tornar odres novos. O Senhor deseja transformar a nossa vida. O Senhor nos deseja fazer com que nós venhamos amadurecer e ter novos hábitos, buscar mais ao Senhor. Nós estamos clamando por mais o Espírito Santo, mas nós não estamos dando mais espaço para o Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos clamando por mais de Jesus, por mais entendimento, mas nós não estamos nos aplicando às Escrituras. Pai, como que o Senhor vai nos derramar vinho novo se nós ainda formos os mesmos olhos? Espírito Santo, nos ajude a entender que o Senhor se preocupa muito com a gente, para que a gente venha receber algo que a gente ainda não está pronto para receber. Que o Senhor venha continuar trabalhando no nosso coração, Pai, porque é uma mensagem que eu preciso ainda de mais clareza do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que cada um aqui, Senhor, precisa da revelação do Espírito Santo, porque o Senhor sabe qual tipo de vinho novo o Senhor deseja derramar sobre nós. E o Senhor sabe exatamente como nos preparar para isso. Então, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude a nos desprender do velho para nos abraçar no novo. Senhor, às vezes nós precisamos mudar de atitudes, e atitudes que não são contrárias à Tua palavra, mas atitudes que não estão nos fazendo bem, atitudes, meu Deus, que não estão sendo, meu Deus, ali corretas para o novo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu sou limitado, eu paro por aqui, mas o Senhor pode falar muito mais ao nosso coração ao longo da semana, ao longo da noite. E a minha oração é: Senhor, alcance, fale, mostre para nós os novos hábitos, a nova mentalidade, Senhor, a vida de oração que nós precisamos retomar, para que a gente realmente venha receber esse vinho novo do Senhor. Nós te louvamos pelo Teu cuidado, nós te agradecemos pelo Teu carinho conosco, Pai. E o Senhor é um Pai responsável. Então nos ajude, Pai. Nós também queremos ser renovados, nós também queremos ser odres novos. Senhor, renova-nos, renova-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Palavra gloriosa, né, irmãos?